o essencial para você investir em criptoativos, nossa segunda aula que eu prometi para vocês. Então, hoje nós vamos falar do Bitcoin, como funciona, para você perder o medo de investir e também ver se realmente ele é para você e para o seu perfil. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência do Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? Então é aquela hora de ativar o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado de cada novo conteúdo. Bom, semana que nós fizemos a nossa primeira edição do vídeo, nós falamos sobre o blockchain e falamos muito sobre o livro Caixa Digital, que as informações ficam gravadas, mas que ele não pode ser confundido com a moeda do Bitcoin. Então, hoje, nós vamos nos centralizar aqui. A primeira e a mais conhecida criptomoeda, que foi criada em 2009, frequentemente chamada de ouro digital. Nessa aula, você vai entender por que é utilizado esse termo para a Bitcoin. Próximo slide. Bitcoin. Como eu falei, foi criada em 2009 e chamada de ouro digital. Eu coloquei duas coisas iguais. Bora. Tokenização. Essa palavra hoje, talvez para alguns ainda seja uma novidade. Como é que começou? Lembra que naquela aula onde a gente falava do blockchain, a gente dizia que a criptografia era uma sequência de números? Então, aqui, né? E tem um cadeado, no sentido de que essa sequência, ela fica fechada, não dá para mexer. E se você lembrar também, nós comentamos que se alguém conseguisse entrar e mexer naqueles códigos, o que aconteceria? Era como uma malha de fio de tricô. Você puxa o fiozinho e acaba com tudo. Então, não dá para fazer isso, não tem como conseguir fazer isso. E isso é o nome que a gente se deu de token. Então, por isso veio essa palavra, tokenização. Mas o que é, então, a tokenização? Isso vai dar tanto para fazer, no caso, como de edifícios, como de livros digitais, como até no caso do ouro ou de outros objetos físicos. Você tokeniza eles, né? E dessa forma, você imagina um shopping center, vou te dar isso, porque a figura aqui é de um prédio. Então, imagine um shopping que você dá um valor, né, para ele. E todo mundo que, de vez eu negociar ele na Bolsa de Valores, e a pessoa quiser comprar um token daquele shopping através do Bitcoin, ele fica tokenizado. Então, cria-se um código, o hash que a gente falava, né, que são a sequência de números, é um verdadeiro quebra-cabeça, né, quase não, uma matemática de números. Cria-se o token que é só daquele ativo. Então, isso é uma coisa muito para frente no sentido de que você não precisa de instituições que te deem aquele valor e como você também não precisa de bancos que façam aquela transação para você. Então, você vai facilitar a transferência também, nesse caso, não só dos valores mobiliários, mas no caso de transferências internacionais, né? Então, há anos atrás, a gente fazia remessa para o exterior, quem fazia tinha que pagar taxa, tinha que passar por bancos, e hoje você tem essa facilidade. Você poderia, né, usar o seu Bitcoin daqui do Brasil, enviando para qualquer país fora, através disso. Então, assim, essa é uma grande e importante facilidade. Mas, como a gente falou, não é só para transferências internacionais. A coisa que mais importa é a segurança das informações. Então, volto a falar, né, a frisar para você. Por quê? Porque uma das coisas que nós mais tememos na área dos investimentos, o que é? A insegurança, é um medo de perder.
Então, assim, muitos dizem a seguinte palavra, que dentro da área da cripto, você só pode investir aquilo que você pode perder, que não vai te causar nenhuma calamidade. Mas você tem que ir entendendo, como é o caso hoje dessa aula, para você ter um conhecimento maior, para que você possa se sentir seguro para dar o primeiro passo, o segundo ou o terceiro, tanto dá. O importante é que você tenha essa facilidade do conhecimento. Então, a primeira coisa é a segurança das informações. Então, aquilo que nós falamos na aula anterior, se você não assistiu, bora lá, dá uma olhada na primeira aula, né? Sobre o livro Caixa, que a gente falava sobre o blockchain. Então, uma vez que se criou um bloco de informações, quando você faz uma transação dessa moeda digital do Bitcoin, cria-se outro código. E uma transação é como? De mim, por exemplo, para você aí. E de você para outra pessoa. Então, cada transação é um novo bloco numa rede de computadores. E é justamente essa grande rede, né, de computadores que o pessoal chama de mineradores. São eles que vão montar esse quebra-cabeça e montar os códigos, os hashes, para fazer o token. Então, isso é muito importante. E esse é o grande impacto nosso dentro dessa tecnologia. Então, por que cripto, né? Por que cripto? Cripto é o nome dado a todas as moedas, mas nós vamos hoje nos centrar a primeira, que é o Bitcoin. Então, aqui, primeiro, o alto potencial. Então, uma das coisas que mais chama a atenção no mundo dos investimentos é o retorno rápido. E você já deve saber disso, que da mesma forma, houve, né, o histórico da moeda mostra para nós momentos de alta, mas momentos de queda. Então, a primeira grande vantagem é o alto potencial. Imagine você colocar lá uma oportunidade, né, um valor seu, e ter um crescimento significativo devido à tecnologia, que é muito inovadora. E a adoção também dela acaba sendo crescente, porque desde que eu comecei a estar nessa área, comecei a me interessar, estudar, né? O primeiro passo é o estudo, depois só que a gente vai investir. Ela vem crescendo cada vez mais, como eu mostrei para vocês, e por isso que a gente está fazendo esse curso, né? Essas vários vídeos, né? Não vou chamar de curso, esses vários vídeos aqui é justamente para mostrar para você que hoje já existem empresas que estão comprando essa tecnologia, estão implementando essa tecnologia dentro das suas próprias empresas. Outra coisa muito importante é a descentralização, ou seja, nenhum governo e nenhum tipo de instituição consegue oferecer maior autonomia que isso, porque ela não é, né, no caso das criptos, elas não são reguladas por instituições financeiras ou por governos. Então, é a transação que eles falaram naquele documento, quando foi escrito, né, peer-to-peer, que é de mim para você e de você para mim. Então, veio do inglês. Bom, e por fim, a acessibilidade, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode investir e promovendo essa inclusão financeira que hoje a gente, aqui no mundo da educação financeira, é muito importante para todos. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi, quem foi que inventou o Bitcoin? Você poderia se perguntar, como eu já me perguntei. E aí, nós temos um nome que aparece, que é o Satoshi Nakamoto. Talvez seja assim que se escreva. E começou a ter muito mistério sobre esse tal Satoshi. Por quê? Porque começou a imaginar que era um pseudônimo desse criador dessa moeda. E em 2008 foi criado esse documento que eu falei para vocês agora, né? Que o Bitcoin é a peer-to-peer, acho que é assim que se fala. E aparece o nome dele aqui embaixo. Então, até hoje, não se sabe exatamente se é uma pessoa, se é um conjunto de pessoas, o que raios é isso. Mas o fato é que a gente agregou o nome do Satoshi Nakamoto como pai do Bitcoin. Então, é só para curiosidade.
Bom, o que importa aqui para nós é que as moedas tradicionais, que a gente chama de fiduciárias, dependem das instituições financeiras. Então, você, para ter recursos, até quando era criança, eu lembro que é dinheiro onde a gente vai para banco. Então, instituição financeira, como bancos centrais para sua emissão e regulamentação. Em contraste, o Bitcoin é descentralizado, ele não depende das instituições, reforçando, o que significa que não existe uma autoridade central que o controle. Então, isso faz muita diferença, né? Por quê? Com que o Bitcoin seja imune a manipulações. Esse eu acho essencial para você ter tranquilidade em relação a governos, porque você deve saber, a gente já viu em muitos países totalitários que o governo passou a mão literalmente na grana das pessoas que tinham dinheiro nas instituições, tornando uma opção atraente para quem deseja evitar a interferência de terceiros em suas transações financeiras. Você vai me dizer assim, Rosana, mas sem regulamentação? Nós vamos chegar lá. Como funciona? A gente falou do blockchain. Eu disse naquele dia para vocês que o é como se fosse um livro de razão digital. Então, tá tudo lá em códigos, mas tem o token que marca cada transação. Então, você tem o seu dinheiro, você faz a transação, passa para esse, aqui criou um código e aqui, de cá para cá, criou-se outro código, que são os hashes. Então, aquilo fica marcado. Então, cada nova transação é um novo blockchain. E também disse na primeira aulinha para vocês que o blockchain não é o Bitcoin. Então, como que fica, né? Então, a cada transação de Bitcoin, um bloco é criado no blockchain. E esses blocos contêm todas essas informações que são relevantes de transação, incluindo os endereços do destinatário como do remetente e o valor da transação e uma assinatura digital que garante a segurança, que eu creio ser a coisa mais importante que se criou. E hoje nós temos no Brasil, por exemplo, o Pix, que não deixa de ser essa forma, só que infelizmente ou não, passa-se pelas instituições financeiras. Então, é fácil, um pouco mais fácil da gente entender isso. Uma vez que um bloco também é criado, ele é adicionado a uma corrente contínua de blocos. Lembra que a gente falava da malha, que a gente puxa o fiozinho do tricô, formando um registro permanente que é imutável. Então, no caso do mau exemplo que eu dei, eu dizia que se alguém mexesse num fio, você puxasse um fio, tudo viria à tona. Aqui nos dá a ideia totalmente ao contrário, que esses registros, formando esses bloquinhos, eles são imutáveis, eles são permanentes. Ou seja, todas as transações de Bitcoin têm essa característica. Então, você fica tranquilo. Bom, por que o Bitcoin, então, é valioso? A primeira coisa, a primeira característica dele é a escassez. No caso das moedas fiduciárias, você precisando, o governo precisando, como foi, né, no último evento de 2020 com a Covid, o que todos os países fizeram? Imprimiram dinheiro. Então, isso faz o quê? Uma inflação vir no sistema econômico daquele lugar. No caso do Bitcoin, há um limite que se colocou e se criou de 21 milhões de Bitcoins. Então, por ele ser criado, né, dessa forma, ele acaba sendo escasso. E por isso ele é semelhante ao ouro, justamente por essa característica. A segunda que nós falamos anteriormente também é porque não está sujeito à inflação. Então, ela que é causada pelos governos quando imprimem mais dinheiro, o que também pode proteger contra a desvalorização da moeda. Então, você tem uma moeda forte, porque ela não é impactada por nenhuma economia, nem aonde você mora e nem do outro lado do mundo, onde quer que seja. Segurança, como nós falamos, a blockchain torna extremamente difícil fraudar ou até hackear o sistema, porque proporciona segurança nas transações. E a adoção, porque se você contar de 2008 para hoje, em 2025, criou-se uma medida que mais pessoas e mais empresas
acreditam no Bitcoin e aceitam e usam como forma de pagamento. Inclusive, numa das notícias que nós trouxemos no canal era que existem países onde eles pagam os indivíduos com Bitcoin se a pessoa quer. Então, quer dizer, já é institucionalizado, vamos dizer assim, né? Esse foi o último. Bom, sendo assim, você vai me dizer, Rosana, já que é tão seguro, por que ainda tem tanto mistério? E por que é criptoativos? Porque essa foi a primeira criada. E nos próximos nós vamos falar sobre as altcoins e como depois começar a poder fazer com que a sua rentabilidade seja uma coisa que você possa também usufruir de forma segura. Então, até a próxima. Valeu!